Prezados irmãos, houve uma interrupção no vídeo anterior e continuando o esclarecimento de Jesus a Tadeu, quando ele diz que os inimigos do reino se empenham em batalhas sangrentas, se empenham em ambições desmedidas, perseguem a verdade, mas que Tadeu deveria se preocupar com o seu próprio trabalho, caminhar para Deus, porque o patrimônio espiritual a terra não poderia tirar dele. É aquela passagem do Novo Testamento que guarda o teu tesouro, onde os ladrões não podem roubar, nem a traça pode corroer. Então ele comenta a respeito de um rei, que diríamos, de um rei justo e sábio, que perguntasse a um só dos seus súditos pela justiça e pela sabedoria do reino inteiro. Deus não ia perguntar a Tadeu, nem ao colégio apostólico, e nem aos convocados para a divulgação do reino dos céus, dos esclarecimentos da lei, por todo o reino. É natural que o súdito seja inquirido acerca, aí diz, o pai vai inquirir o súdito acerca dos trabalhos que lhe foram confiados no plano geral, sendo também justo se lhes pergunte pelo que foi feito dos seus pais, de sua companheira, de seus filhos, dos seus irmãos. Andas assim tão esquecido desses problemas fáceis e singelos? Aceita a luta, Tadeu, a tua luta, sempre que fores julgado digno dela. E não te esqueças, em todas as circunstâncias, de que construir é melhor, é sempre melhor. Tadeu agradece aqueles esclarecimentos. Senhor, vossos raciocínios me iluminam o coração, mas eu terei errado, externando meus sentimentos de piedade pelos espíritos malfazejos? Jesus diz, toda intenção excelente será levada em justa conta no céu, mas precisamos compreender que não se deve tentar a Deus. Tenho aceitado a luta como o Pai me envia e tenho esclarecido a cada dia, basta o seu trabalho. Por que Tadeu pergunta dos seus sentimentos a respeito dos espíritos malfazejos e obsessores que dominavam, subjugavam as pessoas, algumas pessoas? Porque no dia anterior tinham levado para Tadeu uma mulher possessa. E Tadeu, por mais que falasse ao espírito sobre o reino dos céus, o espírito não se tocou. Como consta até mesmo no Novo Testamento, uma colocação, quando o espírito diz, eu conheço a Paulo, mas tu quem és? Não é? Então, naquele caso do Novo Testamento, Paulo tinha uma força moral estupenda, e aquele que estava tentando, vamos dizer assim, conversar, doutrinar, convencer o espírito que ele deveria desistir da vingança, não tinha um cabedal íntimo de ética, de moral, de força positiva, de esforços no bem, para emitir uma energia de convencimento, de respeito, para que ele se afastasse. Então Jesus, nesse momento, ele diz, nunca, Tadeu, eu nunca reuni o colégio dos meus companheiros para provocar as manifestações dos que se comprazem nas trevas, para tentar convencer os espíritos, as falanges das trevas, né? Reuni-os em todas as circunstâncias e oportunidades
suplicando para o nosso esforço a inspiração sagrada do Todo-Poderoso. Então ele abre os olhos de Tadeu, mostrando que nunca Jesus reuniu o seu colégio apostólico para tentar convencer as falanges das trevas. Reuniu para orientá-los, esclarecê-los e pedir forças a Deus para o bom combate. O adversário é sempre um necessitado que comparece ao banquete das nossas alegrias. Quer dizer, eles apareciam ali naquele meio, mas não era o objetivo de Jesus expulsar demônios. Mas o fazia porque Deus estava dando a tarefa dele, porque ele diz aqui na frente: tenho aceitado a luta como o Pai me envia. E tenho esclarecido, cada dia basta o seu trabalho. Então, nem Jesus veio para expulsar os espíritos ditos das trevas, ou em treva. Mas eles apareciam, como ele diz, os adversários aparecem nos nossos banquetes de alegria, porque o Pai enviava. E por isso, embora não o tenha convocado, convidando somente os aflitos, então Jesus reforça que veio convidar os aflitos, os simples e os de boa vontade. Ele não tinha tempo a perder com os sábios e doutos, como ele diz em outro momento no Novo Testamento. Os sábios e doutos, que estavam cheios de orgulho, de vaidade, de empáfia. Eles não estavam receptivos ao reino dos céus, da simplicidade, da humildade. Ele seria perder tempo. Como perder tempo seria também Jesus convocar essa falange de trevas para falar sobre Deus, sobre o amor. Então, eu nunca lhes fechei a porta do meu coração, encarando a sua vinda como uma oportunidade de trabalho de que Deus nos julga digno. Então era Deus que permitia que esses obsediados e obsessores fossem em direção a Jesus. E Jesus nunca fechou o coração para eles. E sentia que era Deus que estava lhes dando a oportunidade de ajudá-los. Mas Jesus não impunha nada a ninguém. O apóstolo, profundamente emocionado, diz: Senhor, vossas palavras são sempre sábias. Entretanto, de que necessitarei para afastar as entidades da sombra quando o seu império se estabeleça nas almas? Aí Jesus diz uma lição para todos nós, atemporal. Voltemos à explicação inicial, Tadeu. Tu necessitas da edificação do reino no âmago do teu espírito. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Todos necessitam da edificação do reino no âmago do teu espírito, sendo este o objetivo de tua vida. Então, o objetivo da nossa vida é a edificação do reino de Deus em nós. Só a luz do amor divino despertado em nós, o tesouro perdido naquele campo, a pérola, o diamante no cascalho que precisa peneirar e tirar a sujeira para que ele brilhe. Toda essa simbologia linda a respeito do self, da partícula divina que somos todos nós. É preciso remover toda a sujeira. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Já viste algum contendor na terra convencer-se sinceramente tão só pela força das palavras do mundo? As dissertações filosóficas não constituem toda a realização. Elas podem ser
um recurso fácil da indiferença, elas podem ser um recurso fácil da indiferença ou uma túnica brilhante, acobertando penosas necessidades. Quer dizer, quem fala da boca para fora, quem decora os textos para aplicar aos outros, é como aqui Jesus diz, é uma túnica brilhante, é um discurso filosófico, mas que acoberta penosas necessidades. E Tadeu tinha penosas necessidades. O reino de Deus, porém, é a edificação divina da luz. E a luz ilumina, dispensando os longos discursos. A presença de Jesus, que era luz, afastava os espíritos obsessores, sem precisar de muitas palavras, de uma ou duas palavras. Mas a luz que ele trazia, o amor e a plenitude da comunhão com Deus, atormentava os que estavam em treva. E por isso que eles se sacudiam, eles esbravejavam: que queres tu comigo, ó Filho de Deus? Capacita-te, de que ninguém pode dar a outrem aquilo que ainda não possui no coração. Te capacita, Tadeu, para que tu possas dar o que tu tens, e não da boca para fora. O que tens no coração, o amor já desenvolvido nas claridades das leis perfeitas. Vai, Tadeu, trabalha sem cessar pela tua grande vitória. Zela por ti e ama o teu próximo, sem olvidares que Deus cuida de todos. Tadeu agradece a Jesus, profundamente transformado. E no dia seguinte, desejando destacar perante a comunidade dos seus seguidores a necessidade de cada qual se atirar ao esforço silencioso pela sua própria edificação evangélica. O mestre esclareceu a seus discípulos singelos como se encontra dentro da narrativa de Lucas, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando, e não o achando, diz: voltarei para a casa de onde saí. E ao chegar, acha varrida e adornada. Depois vai e leva mais 7 espíritos piores do que ele, que ali entram e habitam. E o último estado daquele homem fica sendo pior do que o primeiro. Então, todos os ouvintes das pregações do lago compreenderam que não bastava ensinar o caminho da verdade e do bem aos espíritos perturbadores e malfazejos, que indispensável era edificar-se cada um a fortaleza luminosa e sagrada do reino de Deus dentro de si mesmo. E aí nós procuramos no Novo Testamento uma colocação de Jesus, porque Jesus afastou, sim. As pessoas voltavam a ter lucidez, aqueles ditos loucos, possessos. Mas há aqui anotado em João, capítulo 5, versículo 14, Jesus encontra esse ex-louco, esse ex-obsediado no templo e diz: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Então, aquele espírito, como inúmeros, e em muitas colocações também de Jesus, a cada um segundo as suas obras, o sofrimento e aquela guerra
entre um encarnado e desencarnado? Era uma cobrança? Era uma vingança? Obsessão é uma vingança de alguém que foi magoado, que foi vilipendiado, que foi prejudicado. E Jesus diz: não peques mais. O que é o pecado? É a infração da lei. Não cometa mais desatinos. Não infrinja a lei do amar a Deus sobre todas as coisas e fazer ao teu próximo aquilo que tu queres que te seja feito. Esse é o modelo. As palavras são palavras. Os discursos, as belezas de oratória são importantes, mas pífias perante alguém que já desenvolveu virtudes e já acendeu pelo menos uma chama de luz no seu íntimo, cuja presença um espírito malfazejo se toca, recebe aquele jato de luz, aquela autoridade moral, e ele se desmonta, ele se sente acuado, aprisionado e respeitoso, porque o amor é luz, e lá no âmago dele, ele também tem a luz que está abafada pela ignorância, pelo equívoco, pela cegueira, pelo desconhecimento da lei de Deus. Então, prezados irmãos, o objetivo da nossa vida e de conhecer o Evangelho é fazer brilhar a nossa luz, é ajudar a quem Deus nos envia para ajudar, mas o primordial é pegar, utilizar, trabalhar a boa notícia, a lei de Deus, as informações da felicidade real dentro das quais nós fomos criados, para exercitá-la no âmago e assim nos tornarmos espíritos convertidos, transformados, espíritos angelicais. Um dia, passo a passo, degrau a degrau, conquista a conquista, vitória a vitória, dentro de nós mesmos. Um grande abraço fraternal. Até a próxima.